A paz, Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe muito a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Estamos passando hoje aqui, com mais um vídeo de estudo da palavra do Senhor Jesus. Nós sabemos a grande importância que há dentro da palavra do Senhor Jesus. A palavra, ela nos edifica, ela nos conforta, a palavra, ela nos ajuda a vencermos as batalhas, as dificuldades, e é essa palavra que gera em nós a fé, porque a fé vem sobre ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Sou o pastor Sandro, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério Boas Novas. Nosso pastor presidente é o pastor Jonas Batinga. Nossa sede, ela está localizada em Curitiba, na rua Trajano Reis. E a nossa congregação aqui em Carambeí, na rua Ouro Branco 773. E hoje queremos trazer aqui um dos temas da nossa escola bíblica, nossos estudos, que é o avivamento pentecostal no Brasil. A lição passada, da semana passada, foi passado aí pelo diácono Antônio, que é um obreiro da nossa congregação. Ele passou aí referente ao avivamento espiritual no mundo. E foi abordado sobre o livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, sobre as águas profundas, os ribeiros, no qual não poderia se atravessar. Falando sobre uma intimidade maior que a igreja ela precisa ter. E toda essa lição nossa estamos abordando sobre aviva ao Senhor a tua obra, falando sobre os avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o avivamento que aconteceu no tempo de Jesus. E assim a gente está vindo dando as descrições, e hoje vamos falar sobre o avivamento pentecostal no Brasil. E a próxima lição será falada sobre o avivamento na vida da pessoa. Então estamos finalizando já aí quase todas as nossas lições, e vamos entrar numa das lições também que serão de muito valor para todos nós, que vamos falar sobre família, mas vamos finalizar primeiro essa lição, que ela vai se finalizar aí na data de dia 26 de março. Então até dia 26 de março, a última semana, estaremos tratando sobre avivamento espiritual, e hoje vamos falar sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5, versículo 6, diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhe Paulo as mãos. Veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Deus derramou um grande avivamento no Brasil, e ele pode avivar cada vez mais o seu povo. Quando falamos sobre avivamento, nós vamos aprender em uma das lições, as primeiras, a gente pode aprender que avivamento não é o manifestar, muitas das vezes, aquele agito que acontece dentro da igreja. O avivamento espiritual, ele vem pautado dentro de uma palavra chamado arrependimento, mudança de comportamento. Então isso é um dos maiores derramar do Espírito Santo sobre a vida de uma igreja. A igreja, ela precisa ter os dons espirituais, mas também essa igreja, ela precisa ter dentro dela os dons, os frutos
dignos de arrependimento: a mansidão, o domínio próprio, a benignidade, a bondade, aleluia, e demais dons, que isso traz mudança sobre nós. Então a igreja precisa dessa essência. A igreja, ela pode ter o dom de língua estranha, mas se ela não tiver o amor dentro dela, de nada vai acontecer. Então essa igreja, ela é levantada com um propósito, com um objetivo. E essa igreja, ela expande, porque o que nós podemos aprender dentro da palavra do Senhor? Aprendemos que o derramar do Espírito Santo ao coração de um aquebrantado, ele só é derramado a partir do que essa pessoa, ela entenda o que é arrependimento. Ela esteja com o seu coração limpo, para que o Senhor venha esse derramar, esse encher a sua vida pela essência do Espírito Santo de Deus. Então, primeiro, a igreja de Cristo, ela precisa entender que antes do batismo com o Espírito Santo, precisa existir arrependimento, mudança, comportamento diferenciado. E só temos isso dentro da palavra de Deus, porque é a palavra do Senhor, amados irmãos, é a palavra que edifica-nos, é a palavra que liberta-nos, é a palavra que transforma-nos. Então uma pessoa, uma igreja, ela é diferenciada não pelos dons espirituais que ela carrega, mas ela é diferenciada com o seu caráter, com a sua personalidade. Ela é conhecida pelo seu bom testemunho. Você pode ver que Jesus, alguns textos da palavra do Senhor, diz que a fama de Jesus era se ouvida, era se comentada a toda circunvizinhança, a todas as nações. Então você vem a perceber, amado irmão, que quando a fama está na frente dos dons espirituais. Entende? Qual é a fama que o mundo está vendo em nós? Qual é a fama que você tem transmitido para as pessoas que estão lá fora te observando? Entende? É essas situações que estão acontecendo, irmãos. Há pessoas que são usadas por Deus com poder, com revelação, com mistério, uma bênção, mas dentro da sua casa, a sua família, da sua família, ali já não tem testemunho, ali já não tem comportamento de cristão, tá entendendo? Então, o primeiro ministério nosso é dentro da nossa casa. É ali que tem que ter a fama. Você, como um homem e uma mulher de Deus, o primeiro testemunho está dentro da nossa casa. Então você percebe que esse avivamento em nós, ele vem para fazer com que a igreja se movimente para trabalhar. Mas desde que essa igreja, amados irmãos, desde que essa igreja tenha também os seus frutos do arrependimento. Então a igreja, a importância da igreja hoje é isso, ela ser batizada para ser diferenciada. A igreja, ela tem que ter os dons espirituais, mas não para estar se expondo, se mostrando, não para estar se exibindo, como hoje existe, irmãos, muito fogo estranho nos altares. Existem muitos profetas da carne hoje que estão profetizando, que estão por aí fazendo criancice em cima dos altares, amados irmãos. E há muita igreja, há muito povo, há muitos cristãos que estão batendo palma, há muitas pessoas que estão aceitando esse tipo de envergonhice em cima dos altares. É coisas
absurdas que estão fazendo, zombando do Espírito Santo de Deus, estão fazendo brincadeiras com o Espírito Santo de Deus, e um dia vai ter um acerto com o nosso Pai, terá um acerto com o nosso Deus. Então, o dom que Deus te deu, você precisa ter temor diante desse dom. Não usar o dom para benefício próprio, não usar o dom que está em ti para que você venha, aleluia, fazer com que pessoas venham te admirar por aquilo, não. Primeiro, o dom que está em você. E eu falo, quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. Então, essa importância de você ser batizado com o Espírito. Eu sempre falo que hoje a igreja do Senhor, hoje muitos, até mesmo essa geração que agora está vindo, essa geração da agora não tem mais interesse pelo o Espírito Santo, por ser batizado com o Espírito Santo. Não tem mais um objetivo de estar na casa de Deus para que o Espírito Santo venha encher, venha ser derramado sobre ele. Aleluia. Mas eu quero crer em nome de Jesus que o Senhor está despertando uma nação, está despertando uma igreja, está despertando jovens, está despertando, aleluia, moços e moças, para que esses venham ser cheios com o Espírito Santo de Deus. Então você vem a perceber que quando Paulo chega em Éfeso, em Atos capítulo 19, ele impôs as mãos sobre os discípulos. A primeira coisa que quando Paulo chega, ele pergunta para eles: vocês já foram batizados com o Espírito Santo quando vocês creram? Eles tinham apenas ouvido falar do batismo de João, que era o batismo do arrependimento. Aí Paulo viu que eles precisavam de algo a mais, porque os dons espirituais também vêm sobre nós as ferramentas para nós trabalhar, né? O dom de discernimento, o dom de profecia, o dom da ciência e muitos dons que vêm para agregar a nós, para ajudar-nos ao ministério, para ajudarmos em nós trabalharmos cada vez mais para o Senhor. Então esse batizar, esse impor as mãos, quando Paulo ministra sobre eles, eu posso ver, eu posso até tentar montar esse cenário, como foi maravilhoso. Eu posso ver os discípulos em pé e Paulo chegando com a autoridade do Senhor e colocando as mãos sobre cada um, dizendo: sejam batizados em nome de Jesus. E o fogo de Deus, a presença do Senhor, foi manifestado sobre cada um deles, onde a palavra do Senhor diz que todos eles começaram a falar em línguas e profetizar no meio desse povo. Então você vê que isso, irmãos, esse derramar do Espírito Santo, esse derramar de Deus sobre a vida de um cristão, não é para o cristão ele estar se promovendo, não. É esse derramar do Espírito Santo, ele faz com que a pessoa seja deslocada de um lugar e levado a outro lugar, porque a chama que está nela, há uma necessidade de se expandir cada vez mais. E eu pergunto para você: existe uma chama no teu coração que ainda queima por você evangelizar, por você ir atrás daquele que está perdido? Há uma chama no teu coração para que você ainda tenha o desejo de você fazer grandes obras para o Senhor, o teu Deus, aquele que te salvou. Meu querido irmão, aquele que foi salvo por Cristo, aquele que foi batizado por Cristo, aquele que está em Cristo, ele precisa, ele deve correr, ele deve anunciar o Evangelho, a palavra do Senhor, aleluia, porque o coração dele queima pela palavra de Deus. Então vamos entender
que a missão da igreja não é apenas dentro, mas também para fora. Entendemos que a igreja, ela vai a lugares aonde aquele que não tem o Espírito Santo não vai, porque o Espírito Santo também dá ousadia à pessoa. Então, o que nós podemos entender, irmãos? Que quando o movimento pentecostal chegou ao Brasil, mudou a realidade espiritual deste país de forma inesquecível. Então você vai perceber que quando foi manifestado o poder de Deus com sinais, prodígios, maravilhas, vindos dos Estados Unidos, o missionário Daniel Berg e Gunnar Wing chegaram na terra brasileira em 1910. Então você já vem uma história de um tempo. O avivamento não é de agora, o avivamento ele já vem percorrendo de décadas e décadas sobre essa nação, sobre esse povo. Então você vê que em 1910, Daniel Wing, e você vê ali que por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. Então, a nossa palavra-chave, Pentecoste, que vem de uma palavra muito poderosa que arde ao nosso coração, à nossa vida, em nome de Jesus. O movimento de Atos, de repente, no Brasil. Pentecostes entre os servos. Em Atos capítulo 19, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebestes vós o Espírito Santo quando cresces? Você vê que ele faz uma pergunta, e essa pergunta já não é mais feita dentro das igrejas. Esse movimento precisa ser trazido, renovado ao meio da igreja do Senhor Jesus. Vocês receberam o Espírito Santo quando cresces? A pergunta também pode ser feita assim: tenho crido, recebeste o Espírito Santo e também recebeste já o Espírito depois que cresces? Na modalidade da mesma pergunta, revelam um fato de acordo com um contexto e trecho de Atos capítulo 19, versículo 2. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, porque eles já tinham uma fé viva no Senhor. Agora só faltava eles receber a maior dádiva depois da salvação, que é o selo do Espírito Santo de Deus. Então esse selo, ele dá uma plenitude ao cristão, à igreja, em ela se deslocar, em ela trabalhar. Aleluia. É como nós estamos nessa lição, falando sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Você vê como que Deus ele trabalha, como que Deus ele age. Deus, essa chama ao coração da igreja, ela não pode se apagar. A partir desse momento, houve uma expansão maior dentro da igreja, dentro de Éfeso, porque até desde então os discípulos estavam ali no seu mundo, eles estavam ali em sua volta, fazendo só aquilo que eles estavam enxergando, fazendo o natural, mas a partir do momento que eles são batizados, eles começam a fazer coisas inaturais, coisas surpreendentes. Estavam ali, estavam fazendo agora coisas que só pessoa cheia do Espírito faz, porque é uma fé mais ousada ainda na presença do Senhor. E eu pergunto para você, como está a tua fé em Cristo Jesus? Você tem esse selo do Espírito Santo de Deus ao teu coração, à tua alma? Como está a chama do Espírito Santo dentro de nós?
Então, o chamado por Deus, algo semelhante aconteceu aqui no Brasil, por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wing, pela direção de Deus. Os dois missionários suecos chegaram no Brasil cerca de 19 de novembro de 1910. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca havia experimentado o batismo no Espírito Santo. Tal como o primeiro crente de Atos, Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wing para mostrar a esses cristãos, mostrar a eles que eles não poderiam mais ignorar pessoas benditas do Espírito Santo. A experiência gloriosa de Atos dos Apóstolos passaria a ser repetida na terra brasileira. Era possível ser um cristão, mas com um fervor espiritual. Então você vê que história maravilhosa é você poder entender como surgiu os primeiros pentecostais sobre a face da terra. No Brasil houve um chamado de Deus para o povo que vivesse a plenitude do Espírito. E é essa chama do Espírito que Deus, que o Senhor quer que a sua nação eles recebam. É esse poder, é essa plenitude do Espírito que Deus quer trazer ao coração dessa igreja. Que nós sejamos cheios, impactados pelo poder. É essa chama que o Senhor quer que arda dentro de nossos corações, do nosso peito, e não se apague isso da presença do Senhor. Então, o nascimento, a pregação do avivamento pentecostal. Então, você vem a perceber que todos aqueles que são chamados pelo Senhor, aqueles que estão vocacionados pelo Senhor, primeiro eles passam por um tratamento de arrependimento, de mudança, depois ao selo da promessa, o selo do batismo do Espírito Santo. Então eu tenho a certeza que essa igreja, você acha que os primeiros discípulos, quando foram batizados pelo Espírito Santo, meu amado irmão, você acha que eles não tiveram perseguições? Tiveram. Não tiveram batalhas? Tiveram. Tiveram lutas? Tiveram. Então quem é nós para não ter lutas, não ter batalhas? Quem é nós para nós não termos perseguições? Mas agora nós temos um Espírito Santo mais próximo de nós para nos ajudar. Então veja bem que agora o dom que está sobre essa igreja, o dom que está sobre nós, traz curas divinas. Você vê que lá ao começo da história sobre o Pentecoste, houve curas, houve milagres, houve maravilhas da parte do Senhor. E não é diferente desse tempo. Aquele que realmente busca o Senhor, aquele que realmente clama ao Senhor de coração, de alma, de espírito, esse terá vitória da parte do Senhor. Esse também vai ser usado. Eu quero profetizar, ser um profeta na tua vida, que Deus te usará para curar e manifestar o seu poder através da tua vida, em nome de Jesus. Que você receba essa palavra, que você receba essa revelação da parte do Senhor e que você busque realmente ao Senhor Jesus. Pastor, mas eu vou ter perseguição? Vai ter. Pastor, mas eu vou ter batalha? Vai ter, meu irmão. Mas aí você vai glorificar o Senhor, porque você está no lugar certo, e é assim que é, e assim será. A igreja será perseguida, a igreja precisa sair da área de comodismo, a igreja precisa entender que ela tem que pôr as mãos no paralítico, põe as mãos nos enfermos, e em nome de Jesus, esse vai ser curado, porque há um poder de Cristo sobre nossas mãos, sobre a vida da igreja do Senhor Jesus. Que você guarde essa palavra ao teu coração e que você possa entender que o Espírito Santo é muito mais do que apenas um movimento, mas isso é uma expansão.
Aonde você está, aleluia, você tem que expandir o Evangelho, tem que expandir o dom de Cristo que está sobre a tua vida. É uma busca, aleluia. Então, um crescimento, esse crescimento precisa expandir a evangelização. E hoje, irmãos, nós como igreja, a gente vê ali as pesquisas, nós podemos entender que muitas pessoas têm entendido isso. Hoje, uma grande parte da população do nosso Brasil, eles são evangelizados, são alcançados pela palavra. Então você vê que muita igreja, muitos já entenderam isso, como também muitos já deixaram de entender esse chamado. Que ser chamado ao Pentecostes, ser chamado ao avivamento, é você expandir. Eu pergunto para você, o Espírito Santo que está sobre você já tem evangelizado a tua casa? O Espírito Santo que está sobre você já tem evangelizado dentro do teu trabalho, amado irmão? Você veja qual é a importância de sermos avivados pelo Senhor, sermos cheios pelo Senhor. É isso que o Senhor, Ele quer de uma igreja. Que a igreja entenda a real, a verdadeira posição dela sobre a face da terra, em ide e levai, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é avivamento, isso é poder de Deus, isso é avivamento pentecostal, não só sobre o Brasil, mas sobre aonde você está. O Senhor será glorificado em nome de Jesus. Então, antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema da doutrina da igreja histórica, que não admitia o batismo no Espírito Santo, com os sinais, evidências de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essa manifestação espiritual fundada na palavra de Deus não são marcadas do verdadeiro avivamento espiritual. Então você já vê que lá tempos atrás isso já queria ser barrado, já queria ser extinguido. Lá atrás isso já queria ser, aleluia, cortado, não aceito. Mas há um Deus que cuida da sua igreja, há um Deus que vela da sua igreja. Não deixe, amado irmão, quererem fechar a tua boca como um profeta de Deus. Não deixe tentarem tirar as línguas estranhas que estão nos teus lábios, aleluia. Não deixe com que a chama do teu espírito, a chama do espírito se apague ao seu coração. O nosso coração arde pela presença do Senhor Jesus, aleluia. Nós podemos sentir a presença de Deus nessa tarde, nessa manhã, aleluia. Eu sei que o Senhor está sendo glorificado e essa palavra vai arder ao coração de muitas pessoas, porque há um Deus no qual cuida de nós, há um Deus no qual vela pela nossa vida. Que você guarde essa palavra no teu coração e que a chama do Espírito Santo continue ardendo sobre tua vida, sobre tua casa, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida e já quero agradecer ao Senhor pela vitória que o Senhor tem nos dado, pelo milagre que o Senhor tem nos dado. Orar ao Senhor nessa oração para que a chama do Espírito não se apague do coração dessa igreja que está, aleluia, aguardando a volta de Cristo. Senhor Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nesse dia, Senhor, aonde o Teu Espírito Santo que paira, Senhor, aonde o Teu Espírito Santo, Senhor, que vem, ó Pai, vem sondando cada coração, cada vida, Senhor. Ó Pai, não deixa, Pai, que a chama, Senhor, se apague do coração da Tua igreja. Senhor, eu quero profetizar, meu Pai, que o Senhor levanta hoje, nesse dia, aquele que estava fraco, aquele que estava parado. O Senhor levanta com poder, com vitória.
Ó Deus, e vai ser manifestado o teu poder sobre essa igreja em nome de Jesus. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a tua vida e o Senhor venha te dar vitória e que você seja um atalaia, uma tocha nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Forte abraço, um beijo no teu coração e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.